Oi, pessoal, meu nome é Aline. Eu e a Monique vamos apresentar sobre a Confederação Brasileira do Judô, a CBJ. Um pouquinho aqui da história, né? Ele foi criado há mais de 120 anos e é um esporte em constante evolução. As técnicas básicas existem desde a criação do Instituto Kodokan, pelo mestre Jigoro Kano, em 1882. Então, mais do que criar uma luta, o mestre Kano ele buscou desenvolver uma arte marcial em que a evolução técnica do praticante fosse sempre acompanhada de um avanço espiritual. Então, norteado pelo ensinamento oriental que diz que muitas vezes é preciso ceder para vencer, né? Então, apesar das diferentes técnicas envolvidas das muitas escolas de judô, que surgiram desde o início do século XX, o objetivo básico do esporte ele sempre foi mantido, que é de combater e finalizar o adversário ou desequilibrá-lo, fazendo com que ele caia totalmente com as costas no chão. Aqui um pouquinho da curiosidade, né? O judô ele aparece pela primeira vez na agenda olímpica só em 1964, em caráter demonstrativo apenas. Em 1972, o esporte ele entra como na agenda oficial, nos Jogos de Munique e 20 anos depois em Barcelona, onde as mulheres começaram a disputar as medalhas olímpicas. Então, lá em 1992, o torneio feminino ele entrou no programa olímpico. Aqui também trouxemos um pouquinho sobre a estrutura organizacional, que ela é composta pela Assembleia Geral, onde são decididos todos os membros, né? E todas as decisões da Confederação. É composta pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho da Administração, Conselho de Ética e Conselho Técnico. E junto delas tem ali abaixo a presidência, a vice-presidência e a gestão executiva. A gestão executiva ela é desmembrada em alguns setores de auditoria externa, de jurídico, de comunicação e marketing e a captação de recursos. E dentro delas são desmembradas e discutidas as comissões de alto rendimento, os técnicos de seleção, os planejamento técnico, as operações de eventos, etc. Falando um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho da contabilidade, chamou a atenção no balanço patrimonial a conta do passivo, que são as leis de incentivo. Dentro dela, a gente conseguiu identificar o quanto foi desembolsado de incentivo para as Olimpíadas agora de Tóquio 2020, né? Que está passando agora, somente agora em 2021. Então, os valores remanejados para a lei de incentivo foram detalhados e eles dizem respeito à captação de recursos através de convênios e da lei de incentivo de esporte, que ficam em contas bancárias específicas e elas acabam sendo utilizadas até o encerramento dos eventos para quais foram liberados até as respectivas prestações de contas. Então, esse valor aqui, ele tem que ser consumido até o final aqui das Olimpíadas. Um pouquinho da DRE, é o que chamou a atenção, que a conta que mais agrega valor é essa conta de receitas de lei PIVA. Ela é uma lei brasileira que ela estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país elas sejam repassadas para o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico. Por isso que é uma das maiores fontes de receita aqui da Olá pessoal, sou a Monique e vou falar a respeito da DFC. No ano de 2019, foi apresentada uma redução nas disponibilidades de 1.486.000. Já no ano de 2020, há uma diferença expressiva, pois houve um aumento de 6.239.000. Essa desproporção é bem evidenciada no caixa líquido das atividades operacionais, mais especificamente nas variações do passivo, como por exemplo na conta convênio a pagar. No ano de 2019, essa conta mostrou um aumento nas variações do passivo de 986 milhões. E no ano de 2020, esse saldo foi de 219 milhões. No caixa líquido das atividades de investimento, também há uma diferença significativa de 2019 para 2020. Em 2019, foi de 734 mil e em 2020 de 48 mil. E não houve qualquer atividade de financiamento nos períodos apresentados. Sobre a auditoria, ela é feita pela empresa Advance Auditores Independentes, que foi fundada em setembro de 2016, com o propósito de suceder a PS Contax Associados a Auditores Independentes, que foi fundada em 1995.
A empresa tem clientes de diversas áreas, como indústria, construção civil, grupos financeiros, e na área esportiva, além da CBJ, tem como cliente a CBV, a CBA, a CBDA. Sobre a opinião apresentada pela auditoria, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de Judô, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos. Essa opinião foi divulgada tanto em 2020 quanto em 2019. A respeito da transparência, não enfrentamos dificuldade para acharmos as informações necessárias. No website da Confederação constam informações como organograma, mapa estratégico, estatuto, relatório anual de atividades, etc. Algo que nos despertou a atenção foi o relatório de remuneração dos colaboradores, disponibilizado a partir do exercício de 2018. No ano de 2020, também foi divulgada a remuneração dos dirigentes estatutários, onde identificamos que os 3 vice-presidentes da Confederação são remunerados desde julho de 2020. Há uma declaração de janeiro de 2021 assinada pelo presidente da Confederação, informando que essas remunerações são por recursos oriundos da verba de loteria Lei Agnello Piva.